Fala aí pessoal, trazendo aqui para você mais um vídeo sobre Trello. Se você é iniciante no Trello, pode conferir aqui em cima, está aparecendo para você um card ou aqui na descrição do vídeo, um vídeo passo a passo mostrando para você como criar a sua conta do zero. Esse vídeo aqui eu vou trazer 7 dicas de produtividade para aumentar aí os recursos e a gama para você ter mais eficiência na utilização do Trello. Estou compartilhando com vocês aqui um quadro que eu montei de exemplo para a gestão de um consultório odontológico, mas esse exemplo é aplicado a qualquer quadro que você tenha montado. E a primeira dica é sobre etiquetas. Vocês estão vendo aqui no quadro no Trello que tem várias etiquetas coloridas, mas não aparece o nome das etiquetas que criamos aqui. Primeiro de tudo, vamos criar um cartão aqui na lista novos pacientes, um cartão de teste que vamos utilizar durante esse nosso vídeo. Primeira coisa, vamos clicar em cima do cartão, abrir o cartão, vamos na opção de etiquetas e aqui vamos criar uma nova etiqueta. Vamos chamar essa etiqueta de teste. Ele pergunta aqui, criar nova etiqueta? Apenas isso. Clicamos em criar nova etiqueta e ele já seleciona uma das cores. Mas se aquela cor que ele pré-selecionou não te atende, você pode escolher entre todas essas tonalidades aqui. Vamos colocar aqui um azul. Veja que agora dentro do cartão teste a gente consegue visualizar o nome da etiqueta teste. Entretanto, do lado de fora apenas está ali um visual azul da etiqueta sem conseguir visualizar o nome daquela etiqueta do lado de fora do cartão. E para resolver isso é muito fácil. Basta você parar o mouse em cima da etiqueta e clicar uma vez. Fazendo isso, todas as etiquetas do quadro vão aparecer o nome para você consultar sem a necessidade de entrar dentro dos cartões. Continuando a dica de etiquetas, vamos voltar lá dentro deste cartão, pode ser qualquer outro cartão, você vai clicar em cima da etiqueta. Note que aqui embaixo tem uma opção no Trello que é habilitar o modo compatível para usuários com daltonismo. Quando você habilita este modo, veja que do lado de fora das etiquetas, agora além das cores, tem alguns símbolos na frente de cada uma das etiquetas. É importante você saber que também existe essa funcionalidade, mais uma forma de visualização das etiquetas no Trello. Caso não tenha gostado dessa visualização, basta entrar dentro daquele cartão, clicar na etiqueta e desabilitar o modo compatível para usuários com daltonismo. E a segunda dica que eu vou dar para vocês é: se você usa inteligência artificial e lá na inteligência artificial você pega alguns dados para facilitar a elaboração de uma lista de tarefas, que pode ser tanto vários cartões ou um checklist, vou mostrar para você como pegar essa lista e não ter que digitar um a um. Muitas pessoas não sabem que existe essas funcionalidades no Trello. Então eu vim aqui no Gemini e pedi para ele criar uma lista de tarefas que deve se realizar no dia a dia de um consultório odontológico. Vou copiar aqui uma lista de 7 itens. Voltando ali para o Trello, vamos pegar aqui nessa primeira coluna, clicar ali em adicionar um cartão. Vou apenas fazer um Ctrl V. Veja que ele copiou todos aqueles 7 itens e clicar em adicionar um cartão. E olha só a opção que aparece aqui embaixo no Trello. Eu quero criar apenas um cartão com aquelas 7 linhas ou eu quero criar 7 cartões. Quando a gente seleciona a opção criar 7 cartões, o Trello, olha lá, ele vai criando 7 cartões para você sem a necessidade de criar um a um. Então facilita na hora de você pedir para alguma inteligência artificial elaborar alguma coisa para você criar essa quantidade de cartões necessários. E agora voltando ali dentro do nosso cartão de teste, temos também a questão dos checklists, né? Isso daqui já é a nossa segunda dica, que é uma forma de criar vários cartões de uma vez dentro do Trello, mas também essa segunda dica é uma forma de criar um checklist. Então vamos vir aqui na opção dentro do cartão teste adicionar um checklist. Veja que tem aqui o checklist já criado com a primeira opção. Vamos fazer a mesma funcionalidade que fizemos do lado de fora do cartão. Vamos fazer um Ctrl V daqueles 7 itens. Veja que ele copia as 7 linhas. Na hora que a gente clica em adicionar, ele reconhece, o Trello reconhece que cada uma daquelas linhas é uma atividade
e cria o checklist, cada uma daquelas linhas, um item a se checar ou verificar ou a fazer, tanto faz, dentro do seu checklist. Essa é a segunda dica do vídeo. E agora vamos para a terceira dica do vídeo. Veja que agora, do lado de fora do Trello, podemos observar aqui que aparece um percentual de checklist, algo que nativo do Trello não tem. Nativamente do Trello, só conseguimos ver dentro aqui do cartão quantos por cento daquela lista ali, ó, de checklist você fez. Aqui dentro do cartão está mostrando 43%. Do lado de fora mostra 43%, porque eu adicionei um Power Up que você também pode adicionar aí dentro do seu quadro do Trello. Para adicionar esse Power Up, basta clicar aqui no símbolo do foguetinho do lado e aí você vai vir aqui adicionar Power Up. Você pode ver que o meu já está adicionado, é esse daqui, ó, Checklist Progress Bar. Então, vou até retirar ele daqui, ó, desativar. Desativei o Power Up. Vou atualizar aqui para vocês verem. Página atualizada, note que eu só consigo verificar do lado de fora do cartão que existe um checklist lá dentro de total de 7, feito 3. Dentro do checklist eu consigo ver que está 43%. Então vamos lá, clicar lá no foguetinho no canto superior direito, clicar ali em adicionar Power Up, e aí vamos vir aqui na pesquisa e você vai pesquisar por Checklist Progress Bar e vai adicionar ao seu quadro do Trello. Depois de adicionado, pode fechar e veja que já vem a indicação agora daquele cartão que a gente criou. Vou até colocar ele mais para cima aqui para facilitar no vídeo. Veja que agora podemos ver aqui a nossa dica número 3, que conseguimos ver a porcentagem de avanço do checklist dentro dos cartões. E agora a nossa dica número 4. Vamos voltar ali dentro do nosso cartão de teste. Veja que a gente tem o nosso checklist que criamos. Tem uma funcionalidade no Trello também que muitas pessoas não conhecem. Podemos pegar aqui, ó, este item do checklist, retirar instrumentos esterilizados e montar bandejas iniciais. A gente pode clicar aqui nesses 3 pontinhos e fazer este item desse checklist virar um cartão. A partir desse momento, ele some aqui de dentro do checklist teste e podemos verificar aqui dentro da mesma lista que estava o cartão de teste, ele virou um novo cartão. Retirar instrumentais esterilizados e montar bandejas iniciais. Ele se tornou um cartão e essa foi a nossa 4ª dica. E agora a nossa 5ª dica, que já tem até um shorts aqui no YouTube que fala sobre isso, mas aqui num vídeo mais longo eu posso mostrar com mais calma. Essa é uma funcionalidade, inclusive, que tem, muitas pessoas me cobram que essa funcionalidade tem num shorts que eu mostrei aqui para vocês, que mostra como fazer uma gestão financeira utilizando o Trello. E para você que está assistindo esse vídeo, só te lembro que no link aqui tem também o curso Trello Ninja, do 0 ao avançado. O curso Trello Ninja, para quem já adquiriu, vai ter acesso às aulas extras que estarei atualizando. Isso daqui que você vê é só um pitaco. Lá eu mostro com mais calma, mais detalhados, passo a passo de como fazer cada uma das ações e outros itens avançados, né? Mas se você não sabe nada do zero, absolutamente zero, também é para você, porque ele mostra do zero, desde o básico ao avançado. E, inclusive, para quem já adquiriu o curso, esse quadro financeiro que vou estar montando, vou estar gravando essa aula extra, para quem já adquiriu o curso vai ter acesso a essas aulas extras que eu estou, na medida do possível, atualizando o curso. Agora, se você não adquiriu ainda o curso Trello Ninja, após eu atualizar essas aulas, além do quadro financeiro e outras aulas que eu vou adicionar para deixar o curso ainda mais robusto, vai ter mudança de preço. Então, se você ainda não adquiriu, clica aqui embaixo e adquira o curso Trello Ninja. Dúvidas também, o meu Instagram está aqui na descrição. Podem me chamar lá no Instagram para que eu tire dúvidas de vocês. Mas vamos lá para a nossa dica. Nossa dica de número 5, que é adicionar esse somatório aqui dentro do Trello. Talvez para esse quadro em específico não seja tão aplicado. Então você vai usar da melhor forma que você entender. Então vou até criar uma lista de testes aqui do lado, ó. Teste de soma. Vamos arrastar essa lista mais para o lado para ficar um visual melhor. E agora vamos lá novamente nos Power Ups, que é lá no canto superior direito.
vamos lá adicionar Power Up e vamos buscar por Sun Up. É esse Power Up aqui, pessoal, Sun Up. Você vai adicionar ele e volto a dizer, tem um shorts que eu mostro esse Power Up aqui no canal. Inclusive tem vários shorts lá que com o tempo eu vou gravá-los em vídeos longos para ser uma explicação mais detalhada, mais devagar e mais calma para você que queira entender como funciona esse Power Up. Depois de adicionado é bom a gente dar uma recarregada na página para garantir que todas as funcionalidades estão aplicadas. Agora vamos entrar aqui dentro do card 1. Podemos ver que aparece uma opção aqui, ó, Value, e está em 0. Vamos colocar aqui 10, por exemplo, 10, e dar um OK. Note que agora aparece ali no card 1, 10 de 10. Vamos colocar aqui no card 2, 20. No card 3, vamos colocar um valor quebrado, para vocês verem que ele aceita vírgula também, 23,56. E no card 4, vamos colocar 125,78. Números aleatórios, tá, pessoal, que eu estou colocando. Então veja que lá em cima, no primeiro card, ele mostra na primeira indicação ali o valor do card, a unidade que tem adicionado de valor naquele card 1, e na frente dele o total da soma de todos os cards naquela lista. Caso você queira ver o total separado, você pode criar um cartão aqui em cima com a palavra total, não colocar nenhum valor nele, o total que estava ali ele já sobe para cima. Sempre no primeiro cartão da lista ele vai aparecer o total mais o valor que está ali. Aí você pode até me falar, pô, mas está em dólar, como é que faz para colocar em real? Vamos vir aqui naquele Power Up, achamos ele aqui na lista, não precisamos adicionar porque ele já aparece, clicamos em configuração e aqui vamos vir em editar as configurações do Power Up. Veja que aparece aqui, ó, que apenas o cifrão. Você pode colocar na frente um R maiúsculo, salvar, fechar e pronto. Agora ele aparece com a indicação correta de real. E você pode utilizar isso daí para a melhor ação na sua gestão e nos seus quadros. Lembrando que na minha gestão financeira, que eu vou gravar o vídeo atual e vou colocar lá no curso Trello Ninja, para quem já comprou, já vai ter acesso. Se não, depois vai ter alteração no preço. Então, dê uma olhada. Mas na minha gestão financeira eu utilizo esse Power Up. E agora vamos para a dica 6. Note que em cima de cada lista mostra aqui a quantidade de cartões em cada lista. Quando é uma lista pequena, basta você bater o olho e você vê que é 5. Mas quando a lista começa a se tornar grande, como é que você faz para saber quantos cartões tem naquela lista ali? Ainda mais quando você faz gestão de tarefas ou o que quer que seja e a lista é muito longa. É interessante a gente visualizar ali logo em cima quantos cartões tem naquela lista. E para tal, vou mostrar para vocês uma extensão do Google Chrome que faz isso daí. Então aqui eu já estou em outra conta que tem acesso ao mesmo quadro do Trello que eu mostrei ali anteriormente. Note que nesta conta aqui que eu estou acessando o mesmo quadro, eu não consigo ver a quantidade de cartões em cada lista. Como é que você vai fazer isso? Você vai lá nas extensões do Google Chrome e vai pesquisar por Trello on Steroids e vai adicionar no seu Google Chrome. Só funciona no Google Chrome essa opção. Então vou aqui habilitar esta extensão e agora vou recarregar. Note que agora eu consigo verificar o número de cartões em cada lista. Essa é a dica número 6. E agora a dica número 7, que também tem shorts aqui no YouTube que mostra como fazer. Mas como eu disse, num vídeo longo dá para explicar de uma forma mais detalhada. A dica número 7 é minimizar lista, pessoal. Olha só que massa isso daqui. É um recurso que só tem no Trello pago, mas se você usa Google Chrome, você pode adicionar essa extensão que vai dar essa funcionalidade que ajuda e muito, dependendo do tamanho do seu quadro. Vamos voltar naquela conta anterior que eu mostrei para vocês e por acaso é a mesma extensão, pessoal. Trello on Steroids. Podem notar que aqui, ó, não tem aquele risquinho lá de minimizar as listas. Vou voltar aqui e ativar a extensão e recarregar a página. Lembrando que para adicionar a extensão no Google Chrome você vai pesquisar lá Chrome Web Store
pode pesquisar direto no Google, vai entrar lá na página de extensões do Google e pesquisar por este nome aqui e adicionar ao seu navegador Google Chrome. Agora, com a extensão adicionada, veja que já aparece esses indicadores de minimizar as listas no Trello. Outra dica que eu dou é, depois de adicionar a extensão, ela vai aparecer aqui do seu canto superior direito. Lá tem aquele símbolo das extensões, aquele ícone das extensões. Você clica lá e já fixa ela lá em cima. Depois de fixado essa extensão, ela fica mais fácil ali para você clicar e fazer qualquer configuração necessária que você precise. Então, fica a dica, essa extensão tem muitas outras funcionalidades. Se você quiser que eu traga um vídeo só falando das funcionalidades desta extensão, deixa aqui nos comentários, tanto sobre essa extensão com outras dúvidas a respeito do Trello. Já peço para você se inscreva no canal, ative as notificações, que agora voltando ativa com muito mais vídeos para você. Curta, comenta e compartilha. Sucesso e prosperidade a todos nós!